E o primeiro assunto, Alexandre, Lava Jato, 40. Bom dia. Bom dia, número 40. Número 40, operação pegando agora. Eu chamaria de bagrinhos, né? Bagrinhos, mas olha, levaram muito dinheiro. Desvio de muito dinheiro, área de gás da Petrobras, são gerentes envolvidos, estão sendo presos, né? Teriam recebido 100 milhões em propinas, em contas de bilhões. Quando aparece milhões, a gente fala em bagrinho. É incrível. A operação se chama asfixia e, como sempre, tem o simbolismo, né? Tem que asfixiar isso, e a gente fica pensando no seguinte: por que, afinal, defendem tanto as estatais? Para quê? Aí a gente vê o que fizeram com os Correios, o que fizeram na Caixa, no BNDES, no Banco do Brasil, na Petrobras, né? Até na área nuclear, né? As pessoas se adonam, né? Se adonam achando que o partido político dá esse direito, né? Quando depois vão para a rua e gritam: a estatal é do povo. Não é do povo, é do nosso povo, só da gente aqui que desfruta da estatal. Eu acho que de tudo isso a gente tem que tirar essa lição, né? Vamos, se quisermos manter as estatais, que teremos que protegê-las contra esse tipo de bárbaros saqueadores. Muito bem, durante o dia a gente acompanha, porque vamos ter os detalhes mais precisos aí de tudo o que está acontecendo neste momento dessa operação asfixia. Bom, enquanto isso, Palocci e Zé Dirceu, hein? O que dá para falar desses dois, Alexandre? Pois então, Zé Dirceu, ao receber aqueles 3-2 na segunda turma, animou Palocci, né? Coincidentemente ou não, eu acho que tem um significado isso. Ele dispensou o advogado especializado em colaboração premiada, o Palocci, né? Julgando que logo seria ele a sair. Mas o relator Fachin o decepcionou, né, nas suas esperanças, e não aceitou pela segunda vez um habeas corpus. E mais do que isso, Fachin, ressabiado na segunda turma, está mandando para o plenário para decidir definitivamente sobre o habeas corpus no plenário de 11 juízes do Supremo, porque viu que o trio na próxima poderia conceder em definitivo o habeas corpus para Palocci. Palocci deve estar meio decepcionado, percebeu que ainda não acertou o caminho, né? E tem muita gente com medo da delação do Palocci, está se espalhando aí que vai pegar também o judiciário, vai pegar a área financeira, né? Além de pegar o óbvio. Então a história é essa. Palocci e José Dirceu, o bom resultado para um, que vai para casa, aqui em Brasília, né? Com tornozeleira. Eu vou voltar a dizer, o problema de Zé Dirceu não está no tornozelo, está na cabeça, né? Ele estava em casa cumprindo prisão domiciliar durante o mensalão e estava trabalhando no que resultou na Lava Jato. Então, tornozeleira não faz nenhum efeito, né? Essa sugestão de Dias Toffoli para monitorar José Dirceu. Muito bem. Está em Brasília agora de volta, então. Pois é. E o governador lá de Minas, Fernando Pimentel, e também acho que agora dá para falar em abrir a porteira também, né, Alexandre? Vai servir para todos os governadores essa decisão de ontem no Supremo, foram 9-2. Não precisa do sinal verde das assembleias legislativas para dar licença para processar governador, né? Significa, já que o foro privilegiado do governador é o Superior Tribunal de Justiça, que tem 33 juízes, significa que no momento em que o STF aceitar a denúncia do Ministério Público, já são 2 denúncias contra o governador Pimentel, ele se torna réu. E se tornando réu é afastado do governo de Minas Gerais, que é um dos principais estados do país, porque a Constituição estadual, seguindo a Constituição federal, diz que assim deve ser. No momento que se torna réu o chefe do executivo, ele é afastado de suas funções para ser julgado.
Isso está valendo para todos os governadores que são citados, envolvidos, processados, denunciados e investigados nesse país. Muito bem. Só para a gente fechar, Alexandre, o tumulto lá da reforma da Previdência com invasão dos agentes penitenciários. Pois é, eu estava achando que o relator estava absolutamente certo. Ao voltar atrás, o relator cedeu aos agentes penitenciários depois que eles invadiram o Ministério da Justiça. Mas parou para pensar e deputados da comissão o fizeram pensar, né? Olha, não dá para premiar quem usa de violência. Ao contrário, quem usa de violência tem que ter o diálogo fechado definitivamente, porque senão a gente se converte em país com direito da força e não força do direito. É a diferença entre civilização e selvageria, né? Aí o relator aceitou. Não, então eu tiro os agentes penitenciários, não posso premiá-los com aquilo que o presidente da comissão classificou de rendimento. Eu fiquei sem entender. Depois eu entendi que ele queria dizer rendição aos agentes penitenciários. Mas, enfim, tem uma outra questão aí que a gente tem que considerar. Eu acho que a função de agente penitenciário é mais perigosa que a função de polícia legislativa. A polícia legislativa está lá no bem bom, à sombra, né, lá dentro da Câmara, dentro do Senado. Eu acho que o maior risco é ter que ouvir essas declarações, esses discursos, né? Mas os agentes penitenciários invadindo a Câmara, como os policiais civis fizeram e foram compensados por isso, né? É terrível esse tipo de aceitação da violência. Mas os agentes penitenciários invadiram a Câmara com violência e com isso demonstraram que a atividade de polícia legislativa é uma atividade de risco, que merece 55 anos para se aposentar. É verdade. Estavam lá pertinho, fazendo o lobby deles, ganharam. Os agentes penitenciários, que exercem uma função de risco, sim, nas penitenciárias brasileiras, né, usando de violência, foram punidos justamente, de forma justa, por isso. Não podemos ceder à força e à violência. A gente está no limiar disso, a gente está se encaminhando para isso, né, de ser o império da selvageria e não o império da lei. Só para registro, tem outra diferença entre policiais legislativos e agentes penitenciários. Os legislativos ganham 17 mil, né, para começar. Pois é, ganham mais do que policial federal. Pois é. Até amanhã, Alexandre.